Glória a Deus, a paz do Senhor, gente, tudo bem? Mais um dia do nosso pão diário, da nossa leitura diária, amém? Glória a Deus, hoje nós vamos ler aí os capítulos 30, 31 e 32 de Gênesis. Hoje nós estamos no dia 10, amém? E depois o Salmo 10, amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e te louvo por esse dia. Vai adiante de nós agora, Pai, nessa leitura diária, meu Pai, que o Senhor possa falar conosco e que a Tua palavra fique gravada, meu Pai, no nosso coração, meu Pai. É o que eu te peço nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá? Capítulo 30 diz assim: Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, entra a ela, para que tenhas filhos sobre os meus joelhos. E eu, assim, receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci. E chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: Vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: Para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Aser. E foi Ruben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e as trouxe-as a Leia sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela disse: É já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu e teve um filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Issacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e a chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse a Jacó a Labão: Deixa-me ir,
que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido. E ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Labão faz um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário que te darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é ausentado, até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: Tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e tudo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos teus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. A maneira como Jacó se pagou de Labão. Então, tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e cobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Sucedia que, cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Capítulo 31. Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. Então, ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou Raquel e Léia ao campo, ao seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai.
Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes me cobriam as ovelhas, eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é de nós, é nossa e de nossos filhos. Agora, pois faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha. E levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivastes de mim, e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugistes ocultamente, e te esquivastes de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? Também não me permitistes beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora andastes fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal? Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora, se te queres ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado.
Entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos seus olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no daqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tendo estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. O pacto entre Labão e Jacó em Galede. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas e aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que sejamos por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saduta. Porém Jacó chamou-lhe Galede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galede. E Mispa, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja convosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e tu não passarás este montão, esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas,
e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Glória a Deus. Capítulo 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, e ovelhas, e servos e servas. E enviei para o anunciar a meu senhor, para que lhe ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra a tua parentela, e far-te-ei bem? Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão e da mão de Esaú, porque eu temo para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Glória a Deus. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-a na mão dos seus servos, cada rebanho à parte. Disse a seus servos: Passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és, para onde vais? De quem são esses diante da tua face? Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. E direi também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu aplacarei com o presente, que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Glória a Deus. Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite,
E tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porque ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo escolhido. Glória a Deus! Que palavra maravilhosa! Agora vamos ler Salmos, capítulo 10. Glória a Deus! Muita coisa nós aprendemos hoje, hein? Salmos, capítulo 10. Diz assim: A audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. E diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o colhendo na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueça dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Tu o viste, porque atenta para o trabalho e enfado, para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão.
quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até nada mais achares dela. O Senhor é Rei eterno, da sua terra serão desraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o teu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Amém? Glória a Deus! Mais um dia concluído da nossa leitura diária. Graças a Deus! Que palavra maravilhosa! Então hoje nós aprendemos, aí nós vimos a descendência de Jacó, os filhos de Jacó, né? E a passagem ali que mais me chamou a atenção nesse dia de hoje, pode ser que seja para você também, mas é essa passagem muito conhecida, né? Quando Jacó luta com um anjo e ali o seu nome é mudado. Olha que coisa maravilhosa, né? Então hoje eu vou deixar aí nos comentários essa parte que eu mais gostei, né? Que é a parte onde Deus, ali o anjo luta com Jacó e toca na sua coxa e muda o seu nome, né? Porque essa passagem é muito linda, maravilhosa, e por onde Jacó esteve, por onde ele passou, Deus estava com ele, Deus o abençoou, Deus multiplicou tudo que estava ali em poder das suas mãos, né? Olha que coisa maravilhosa. Então é isso, gente. Fica aí o desafio para você, coloca aí nos comentários qual versículo você mais gostou desses 4 capítulos, né? Ou qual parte, né? Qual história aí que você mais gostou. Deixa aí nos comentários, amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!